alunos! O tema do nosso vídeo de hoje, então, é função afim, ou também chamada de função de primeiro grau. A nossa função, ela tem como a lei de formação, ou seja, a formulazinha que vai basear todas as nossas funções, como f de x igual a ax mais b, onde a e b são números reais, ou seja, podem ser qualquer tipo de número, positivo, negativo, fração, e o a ele tem que ser diferente de zero, combinado? Para a gente ter o nosso xzinho aqui. Se o nosso a for igual a zero, o nosso x vai sumir, concorda? 0 vezes x é zero. Então, aí ela perde a carinha da função afim. Então, o nosso a não pode ser zero. Trouxe alguns exemplos aqui pra gente de funções afim. F de x igual a x mais 5, onde o nosso a é igual a 1 e o nosso b é igual a 5. Ou então, f de x igual a 3 raiz de 3x menos 20, onde o nosso a é igual a 3 raiz de 3 e o nosso b igual a menos 20. Ou então, f de x igual a 1 meio de x, onde o nosso a é igual a 1 meio e o nosso b é igual a 0. Lembra quando eu falei que o nosso a não poderia ser igual a 0? O nosso b pode, tá? Não tem problema o nosso b ser igual a 0. Só o nosso a que não pode de forma alguma ser igual a 0. O nosso a e o nosso b, eles têm um nome. Então, o nosso a ele é chamado de taxa de variação ou coeficiente angular. E o nosso b é chamado de termo constante ou coeficiente linear. Por que taxa de variação, professora? Taxa de variação porque o nosso x depende do nosso a. Então, conforme o valor que o nosso x tiver, o nosso a vai crescendo ou decrescendo. A gente vai ver. E b, por que termo constante? Porque o nosso b sempre vai ser o mesmo. Ele nunca vai depender de um x, de nada. Então, ele sempre vai se manter igual. Então, para a gente determinar um gráfico de uma função afim, é bem simples. E eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a gente tem que fazer um plano cartesiano, tá? Então, lembra? Eixo x, eixo y, bem simples. Depois, a gente vai atribuir valores para x e determinar o nosso f de x, que é o nosso y. E depois, atribuir esse par ordenado no plano cartesiano. Então, vamos lá, para o seguinte exemplo. F de x é igual a 2x mais 3. Então, a primeira coisa que eu faço, desenho o plano cartesiano e atribuo valores para x para determinar o f de x. Então, eu venho aqui e determino valores para x. Uma dica que eu dou para vocês é sempre escolher um pouco de pontos negativos e um ponto de poucos positivos, para a gente ter um equilíbrio. Então, aqui eu vou determinar o nosso f de x. Então, eu venho, por exemplo, eu peguei o número menos 2 aqui, Então, eu venho aqui e substituo x por menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 3, menos 1. Então, eu venho aqui e coloco. Então, a gente sempre vai substituindo. Por exemplo, aqui no 0. 2 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Então, é assim que a gente substitui. E a gente cria o nosso par ordenado de x e y, Já que a gente pode chamar o nosso f de x de y. Eu venho aqui e atribuo no nosso plano cartesiano. Então, por exemplo, onde x é menos 2 e y é menos 1, um pontinho. Onde x é menos 1 e y é 1, outro pontinho. Onde x é 0 e y é 3. Onde x é 1 e y é 5. E assim vai, você constrói uma reta. Lembrando que a reta é sempre infinita, ela não tem fim. Então, podemos ver aqui que essa reta é uma reta crescente. Conforme o nosso x vai crescendo, o nosso y também vai crescendo. Então, eu trouxe aqui um outro exemplo, onde f de x é igual a menos 2x mais 1. Então, seguindo, os nossos passinhos, primeiro eu fiz o meu plano cartesiano e vou atribuir valores para x para determinar o nosso fx.
Venho aqui e coloco um pouquinho de número negativo, o 0 e um pouquinho de número positivo. Isso já é suficiente para a gente montar o nosso gráfico. Quando o meu x é menos 2, eu venho aqui e atribuo, né? Menos 2 vezes menos 2, 4. Mais 1, 5. Um outro exemplo aqui, com o x igual a 1, por exemplo. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1 igual a menos 1. Então, você sempre substitui esses valores que você determinou para x aqui na nossa função. Atribuindo os pares ordenados no plano cartesiano, quando x é menos 2, y é 5. Quando x é menos 1 e o y é 3. Quando x é 0 e o y é 1. Quando x é 1 e o y é menos 1. E quando x é 2 e o y é menos 3. Aqui podemos ver, então, que a nossa reta é uma reta decrescente. Quanto mais o nosso x vai aumentando, o nosso y vai diminuindo. Combinado? Então, a gente pode perceber que todos os gráficos de uma função afim vão ser sempre uma reta, onde ela pode ser uma reta crescente, onde o nosso a é maior do que 0, ou seja, é positivo, ou podemos ter uma reta decrescente, quando o a é menor do que 0, ou negativo. Agora nós vamos falar sobre a raiz ou zero da função. Os dois são a mesma coisa. Lembrando que é uma função de primeiro grau, uma função afim. Então, a nossa função só vai ter uma raiz. Então, o que é a raiz da função? É o ponto onde a reta atravessa o eixo x, ou seja, o ponto em que y é igual a 0. Para a gente descobrir a raiz de uma função, basta substituir o nosso y, que é a mesma coisa que o f de x, por 0 na fórmula. Então, vamos para o seguinte exemplo. F de x é igual a 3x menos 6. Então, para descobrir a nossa raiz, o que a gente faz? Substitui f de x por 0. Então, nesse caso, substituí o meu f de x por 0 e copiei o 3x menos 6. Passando o 3x para o outro lado, nós temos que menos 3x é igual a menos 6. Passando o menos 3, que aqui está multiplicando, para o outro lado dividindo, nós temos que x é igual a menos 6 dividido por menos 3. Fazendo essa divisão, nós temos que x é igual a 2. Então, essa é a raiz da nossa função. O que é quando a reta atravessa o eixo x, igual está falando aqui em cima? É quando o y é igual a 0. Está ultrapassando o eixo x. Esse daqui é o nosso eixo x, certo? Então, é quando a reta está ultrapassando ele. Bem aqui no x igual a 2, igual a gente conseguiu no nosso exercício. Uma coisa que é interessante de lembrar também, tá vendo o nosso b? Ele é igual a menos 6, não é? Quando a reta ultrapassa o eixo y, a gente também tem o nosso coeficiente linear. Então, o nosso coeficiente linear sempre vai estar ultrapassando o nosso eixo y. E a nossa raiz vai estar ultrapassando o eixo x. Então, agora, para finalizar, vamos para o nosso exercício. Considere a função f de x igual a menos 2x mais 1. Os valores de f0, f de menos 2, f de menos 1 e f de 5 são... Então, o que é legal da gente observar nesse exercício? Os números aqui, eles estão substituindo o x da fórmula geral, concordam? Então, para a gente achar o nosso valor de f0, f de menos 2, f de menos 1 e f de 5, a gente tem que substituir o nosso x pelos valores daqui. Então, vamos lá. F de 0. Então, a gente vem aqui na nossa formulinha geral e substitui x por 0. Então, fica menos 2 vezes 0 mais 1. Menos 2 vezes 0, 0, mais 1 igual a 1. Achamos o nosso f de 0. Agora, o f de menos 2. A gente vem aqui na nossa formulinha geral e substitui x por menos 2. Menos 2 vezes menos 2, mais 1.
Menos 2 vezes menos 2 é 4. Mais 1, 5. Para o f de menos 1, a mesma coisa. Substituímos o x da fórmula geral por menos 1. Menos 2 vezes menos 1 é igual a 2. Mais 1, 3. E por último, nosso f de 5. Mesma coisa. Menos 2 vezes 5, mais 1. Menos 2 vezes 5 é igual a menos 10. Mais 1 igual a menos 9. Muito obrigada, gente!